Olá, amigos da Atual TV, Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras eu tenho a presença do meu estimado amigo Anderson Nezelo, que é cirurgião dentista em Pato Branco. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Preve inaugura em Pato Branco. Ressound Centro Auditivo. Aparelhos auditivos para cada necessidade. A Ressound é uma das maiores fabricantes de aparelhos auditivos do mundo, sempre com inovação em tecnologia e design. Preve em Pato Branco, na Rua Tocantins, 1702 Centro. Ressound Centro Auditivo. Aguarde! Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Magazine Avenida 2, com as melhores marcas. Zinco, Acostamento, Morena Rosa, Maria Valentina. Dudalina, Individual. Na Tapajós, número 172, Pato Branco. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Entrega das primeiras unidades neste mês de novembro. Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. Anderson, doutor Anderson Nezelo, como é que está, meu estimado amigo? Muito bem, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo. Me sinto muito satisfeito porque, enfim, temos uma empatia. Certo. E dentro dessa empatia eu acho que flui com mais naturalidade o nosso bate-papo e eu acho que é bom a gente poder colaborar passando algumas informações que às vezes a comunidade também não entende dessa forma e nem sabe como que acontece, né? Certo. Anderson, eu tomei conhecimento e sempre tenho acompanhado a sua trajetória como profissional aqui em Pato Branco e você foi delegado do CRO, do Conselho Regional de Odontologia em Pato Branco. Como é que foi essa tua experiência de trabalho e o que surgiram através do seu trabalho nesse setor? Eu acho importante, pelo menos é a concepção que eu tenho, a visão que eu tenho, desde que me formei, eu sempre estive envolvido em movimentos. Certo. Na época de estudante, participei do centro acadêmico, da UNE, enfim, da semana acadêmica. Então eu sempre estive envolvido nesses movimentos. Enquanto formado, eu também busquei, através da Associação Brasileira de Odontologia, participei de algumas direções e dentro desse contexto, na parte odontológica, também cheguei ao cargo de delegado do CRO. Nós temos no Paraná o Conselho Regional de Odontologia, ele está radicado em Curitiba, onde existe um presidente. Se eu não me engano, hoje nós estamos com 11 delegacias no Paraná e Pato Branco é uma delas, detentora de uma delegacia aqui. Na oportunidade, até na minha gestão, nós conseguimos viabilizar a delegacia de Francisco Beltrão. Certo. Foi através do nosso apoio que lá se constituiu e se abriu uma delegacia. Eu acho que foi muito importante isso, não só como profissionalmente falando, mas para se ter uma outra visão do administrativo, de como funciona. O Conselho ele é um órgão que serve para regulamentar a nossa profissão, é através dele que se impute algumas
diretrizes, algumas normativas com relação ao tipo, a atuação do profissional, né, dentro da nossa área no estado do Paraná, e que também pertence ao CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então, naquele momento, enquanto delegado, eu me sentia assim com para mim era tudo novidade, mas com uma obrigação muito grande em poder fazer um trabalho bastante íntimo com os profissionais. Então eu busquei, junto com eles, várias reuniões, conseguimos fazer um trabalho conjunto para colocar a profissão em evidência, não a reboque de outras, mas ocupando o devido lugar que a odontologia merece estar. Eu sempre tive uma visão assim que nós, enquanto profissionais da parte odontológica, estivemos muito a reboque dos médicos. Há uma disputa psicológica nesse sentido totalmente errada, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua atuação, mas assim, psicologicamente se travava esse embate no qual era errado. Então, como eu consegui colocar aos profissionais que dominassem o seu espaço e nós assim avançarmos então enquanto coletividade dentro da nossa sociedade. Aí já partindo para meandros aí da saúde pública também. Então assim, eu consegui fazer esse trabalho com bastante dificuldade também, porque nós aqui na nossa região temos um conceito cultural bastante diverso em função da nossa criação. E a cultura, ela está muito enraizada, não só na parte odontológica, também na área médica, enfim. Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Então, para se trabalhar isso, tive um pouco de dificuldade, mas tive muito sucesso. Anderson, pegando o gancho das suas informações, a gente sabe muito bem que Pato Branco é centro médico regional estadual na área da medicina. Na área odontológica, a gente está percebendo isso também. Várias especialidades, profissionais buscando informações e especializações em grandes centros e fora do país. Como é que você está vendo a odontologia aqui em Pato Branco? Olha, não só em Pato Branco. A odontologia a nível nacional, ela é considerada uma das melhores do mundo. Do mundo. Para você fazer uma analogia, assim, um comparativo, o americano, ele quando pega um paciente, o paciente senta na cadeira dele, ele avalia, tudo isso é correto. Ele avalia, estuda o caso, vai para casa, forma uma tese, defende a tese, parará, e leva 10 meses para começar a atender o paciente. O brasileiro não. Sentou ali, ele já resolve a situação e bem resolvido. Então nós temos um diferencial que nós não somos tanto técnicos, nós somos bastante práticos, mas uma praticidade que tem a sua formação técnica bem feita. Então nós temos professores, nós temos formações assim aqui dentro do nosso país, comparado com os melhores do mundo. Então estamos tranquilos no que tange essa parte da área técnica. Em Pato Branco sentia um pouco de dificuldade de nós transformarmos aquele conceito de que aquilo que eu volto a repetir, que nós éramos um segundo escalão em termos de atendimento na área de saúde, e também dentro da nossa própria profissão colocar como que se a saúde odontológica tivesse a sua real importância no mercado nacional, porque a cárie hoje é uma doença endêmica no país, é uma endemia. Então nós temos que entender isso e transformar isso em números qualitativos para o lado bom, fazer esse conserto que ao longo do tempo, em função cultural, nós tivemos um sacrilégio que foi feito em termos de saúde pública aqui no país. Então, assim, conseguimos transformar esse quadro, mas para essa transformação houve a participação efetiva de todos os profissionais que passaram, tanto no lado particular quanto no público. Todos deixaram o seu legado, fazendo com que a qualidade chegasse aqui e nós nos tornássemos hoje um centro de referência. Hoje Pato Branco está entre as cidades mais conceituadas em termos de atendimento público na área odontológica. Por si só, nós somos uma das poucas cidades, se eu não me engano, acho que tem 10 cidades, mas do porte de Pato Branco não, com 2 centros regionais de odontologia. 2 centros regionais de odontologia? Perdão, de especialidades de odontologia, um que aglomera a região e o outro destinado só aos munícipes de Pato Branco. Então isso é uma situação inédita
que ocorre em municípios do porte de Pato Branco. Mas tudo isso foi graças ao trabalho de várias pessoas que passaram, não só na esfera da odontologia, mas de parceiros que colaboraram também na administração pública e que viabilizaram esse investimento. Por isso que hoje Pato Branco é referência, não só na área médica, como também odontológica. É uma coisa que eu tenho percebido, Anderson, que Pato Branco, na área odontológica, já é um centro de excelências, porque... como eu disse antes, e você acabou de corroborar, de confirmar, né? As especializações, os profissionais são bem gabaritados, né? Sim. E cada vez mais buscando informações, novos profissionais chegando e atingindo cada vez mais um maior universo de pessoas, né? Com certeza. Nós temos aqui profissionais que são professores em várias universidades do país, que dão cursos tanto no país quanto no exterior. É que a comunidade não sabe desses meandros, o que ocorre nos bastidores da odontologia, mas pode ter certeza, daqueles profissionais que têm a titularidade, eles são bem formados, desde a sua graduação até a sua pós-graduação. Aqui você me chamou no início, é uma questão cultural, doutor, eu não tenho doutorado. Certo. E assim, doutorado na nossa área, doutor é aquele que tem o doutorado. Mas enfim, nós temos aqui profissionais que com uma vasta gama de experiência na parte prática que os anos ensinam, mas também na área técnica, nas suas especialidades, nas suas pós-graduações, nos seus mestrados e no seu doutorado. Eu já estou partindo agora para um mestrado, então já saí da área de pós-graduação, agora quero ver se me dedico um pouco mais ao mestrado. Tá, então agora fazendo um paralelo, você acabou de comentar de doutor, mestrado, e aqueles práticos que a gente de vez em quando tem conhecimento, não só em Pato Branco, mas nas cidades menores. Como é que os profissionais da área têm visto isso e o setor de fiscalização da odontologia tem visto esses práticos, essas pessoas que criam lá os seus laboratórios e acabam executando serviços odontológicos aí? Essa é uma pergunta bastante interessante essa. Na época, enquanto delegado, eu tive vários dissabores com algumas pessoas aqui de Pato Branco e da região por fazer essa fiscalização com bastante afinco. E conseguimos fazer isso. Não está fora de Pato Branco, dentro de Pato Branco existe. Só que é um grande problema legal de você conseguir fazer essa atuação, autuação. A atuação no sentido de fazer todo o processo, mas de autuar ele é outro processo também. Faz com que você tenha um embasamento jurídico legal para você fazer esse tipo de situação acontecer. Então é muito difícil de você conseguir, mas passa necessariamente por um processo de cultura da população. A população tem que entender que essas pessoas, não são nem profissionais, essas pessoas, elas não têm um preparo técnico capacitadas para higiênico. Hoje, nossa, que bom que temos uma vigilância sanitária atuante. Muitas pessoas se preocupam, nossa, bate no consultório, é um desespero. Muito pelo contrário, eu faço questão que vão no meu consultório me fiscalizar. Certo. Porque eu não sei de todas as novidades que existem hoje no mercado e a vigilância sabe. Quando ela vai lá e fala assim, hoje já mudou. Poxa, que bom, o que eu preciso fazer? Não, hoje tem que ser assim. Eles me trazem pronto, tem que saber utilizar essa ferramenta. E essas pessoas, elas ficam escondidas, fazem no calar da noite. Então não tem para você ter uma ideia como se evoluem as coisas. Há alguns anos atrás nós utilizávamos estufa para fazer esterilização. Hoje o conceito dela está totalmente erradicado. Nós usamos autoclave, é uma das formas. Essas pessoas nem estufa têm. Nem estufa tem? Nem estufa tem. Então, assim, quando nós fizemos o nosso trabalho, nós identificamos isso. A região sudoeste é um dos municípios, Pato Branco se coloca como um dos municípios na região com maior índice de hepatite. De hepatite? De hepatite. Isso não é só graças à má higienização dos consultórios, de um modo geral. Também é uma questão cultural. Através de você tomar uma água, de você não lavar as mãos, o chimarrão, é uma questão cultural. Então, assim, nós temos que ter esses cuidados com maior rigorosidade, porque senão nós vamos transformar a nossa população numa população doente mais do que já está. Então, o Conselho Regional tende a fiscalizar também essas pessoas, não só os profissionais de odontologia, mas fazer com que isso acabe de uma forma por todas. Aquelas clínicas de placa amarela que nós chamamos, que são clínicas que surgem da noite para o dia, fazendo com que o serviço seja num custo irrisório, e aí você acaba
Não adianta, o barato sai caro, nós já somos curtidos disso, Sim. né? Pela pouca experiência de vida que temos, mas a gente conhece o já que aprendeu, é o bom. O barato sai caro. Sai né? caro, não adianta. Às vezes você compra um produto, não desmerecendo, mas de R$ 1,99, não é a mesma qualidade que você tem num produto que custa R$100. Justamente. As peças são mais bem torneadas, mais bem feitas, enfim, tem toda uma sistemática. É por isso que em algumas situações você não vale a pena você pagar barato, porque no decorrer da situação você vai acabar gastando em outra forma, seja comprando um medicamento. E essas pessoas não têm. Existe aqui na nossa região, me permita alongar um pouquinho só para exemplificar, culturalmente, quando a menina fazia 18 anos, ou seja, o menino quando faz 18 anos ganha um carro. Há 30, 40, 50 anos atrás, as meninas, porque não tinham profissionais, isso é histórico, não tinham profissionais odontólogos, cirurgiões dentistas na época, que trabalhavam com odontologia, que eram os práticos, à disposição da comunidade. Então, quando a menina tinha a oportunidade, era chique na época, era assim que funcionava, tirava-se todos os dentes e dava uma dentadura. Então, era um status para aquela pessoa ter dentadura. Ter dentadura. Ter dentadura era um sinal de riqueza, era um sinal de... Ao contrário do que é hoje. Pessoas de posse na época. E daí, para se diferenciar, depois que se popularizou as dentaduras, para se diferenciar, começaram a se fazer facetas laminadas de ouro para dizer que aquelas eram mais caras e mais chiques ainda. Mais chiques ainda, entendeu? Então, tudo isso foram ocorrendo mutilações ao longo dos anos para que se chegasse hoje numa situação diferente. Mas assim, daí se caracterizou que não, você usa essa dentadura e deixa formar o calinho. Esse calinho hoje é comprovado, infelizmente, em câncer de boca. Veja só. Então, assim, ao longo do tempo, aquela questão cultural se transformou hoje num problema sério de saúde pública que nós temos que corrigir. Então, o Conselho tem que fiscalizar isso para que essas situações hoje de saúde pública não acometam a população de uma forma indiscriminada. Isso mesmo, Anderson. Além dessa preocupação da fiscalização sobre esses atos profissionais que não estão de acordo com a legislação e com o próprio Conselho, a gente tem a questão da AIDS e também da questão de profissionais que não usam luvas no tratamento médico, odontológico. Como é que vocês veem isso? E como é que tem sido a fiscalização junto a esses profissionais? Olha, eu me lembro como se fosse hoje. Na época de faculdade, para você conseguir trabalhar com luva, era em algumas disciplinas, né? Em algumas disciplinas? Em algumas disciplinas. Logo que eu entrei na faculdade, houve essa mudança. É obrigatório agora. A partir de agora tem que usar luva para qualquer procedimento. Certo. Mas existiam ainda profissionais que trabalhavam em determinados setores que não tinham habilidade. Você perdia o tato. Então, para você desenvolver o tato com a luva em algumas situações, você tem que ter treinamento. Então, essas pessoas, quando perderam o tato por usar luva, não conseguiam. Então, houve essa dificuldade. E até a questão cultural é que está enraizada de uma forma que não te deixa você evoluir em algumas situações. Então, esses profissionais, eles se viram aquém do progresso. E isso não é muito tempo, não. Isso faz 30 anos atrás, quer dizer, em termos históricos para o nosso país, é muito recente essa mudança. Os materiais também odontológicos, eles evoluíram com uma certa rapidez, fazendo com que, se você não acompanha o mercado, você fica aquém do mercado. Justamente. Hoje entra um material, se você não tiver um contato, se você não tiver uma internet para você pesquisar, para você avaliar, ou você ter alguns grupos de discussão, até mesmo de redes sociais, você fica aquém do mercado. Porque entra um produto hoje, já o concorrente já lança um melhor amanhã. Então, se você não estiver investindo e remodelando, você fica aquém. E também isso não é diferente para o setor público. Engana-se as pessoas que acham que no setor público você tem produtos de segunda linha. Eu tive a oportunidade de estar à frente da odontologia enquanto coordenador. Nós sentimos assim a grata satisfação de alguns profissionais chegar e falar assim: olha, não temos isso no consultório particular.
nós temos aqui em saúde pública. Então, e não é mais caro, muito pelo contrário, quando você faz uma compra, você faz um processo licitatório, você pega preços bem menores, baixíssimos e você pode pôr isso à disposição da população. Eu acho isso bastante interessante e eu acho que a tendência é essa. Certo. Então, Anderson, nessa visão da questão pública, você participou como coordenador na última gestão municipal aqui em Pato Branco, foi isso, né? É a primeira da segunda gestão. E como é que foi os seus trabalhos lá? Como é que você sentiu lidar com aquela problemática que é a área pública na área da saúde? Esse é um tema que eu fico super grato em fazer parte. Certo. Eu não fui coordenador, eu estive como coordenador. Certo. Eu participei de um grupo, foram pessoas que me ajudaram a estar como coordenador. Assim tem sido na minha vida. Enquanto delegado, eu tinha um grupo que me apoiava, enquanto presidente do Clube Pinheiros também, da mesma forma, mas enfim, levando para o lado de saúde pública, eu me formei em escola pública. Certo. E lá eu acho que já foi plantado na minha, graças a Deus que foi isso, é um tema que eu gosto e eu me dedico a isso. Foi uma guerra, porque assim, ao longo dos anos, os coordenadores que me antecederam tiveram um N de dificuldades, assim como eu tive. E todos eles fizeram o trabalho com aquilo que estava ao seu dispor. Mas uma coisa assim que eu tenho, Fábio, que me colocaram, que um professor uma vez disse, que nós só vamos mudar a saúde pública do país quando o político fizer políticas de saúde e não políticas na saúde. Enquanto isso ocorrer isoladamente, você pode até fazer as duas coisas, né? Nós também temos que ter esses olhos abertos para isso. Mas se as duas coisas andarem juntas, aí você consegue fazer uma transformação de saúde pública. Certo. E é isso que começou-se a mostrar para as gestões que eu estava. Na realidade, eu passei na última gestão do Paduan, os últimos anos dele, eu assumi a coordenação. E ali, já de imediato, nós fizemos a primeira conferência de saúde municipal bucal aqui e a única que teve até hoje aqui em Pato Branco. Dentro disso, nós tomamos diretrizes, discutimos com a população em todos os níveis, com o Conselho Municipal de Saúde também, e determinamos algumas linhas de atuação na saúde bucal aqui do município. E aí se começou a mudança. Nesse meandro, aí, nesse andamento, houve a introdução no governo Lula do Brasil Sorridente, através do Gilberto Pucca, que é um amigo do Lula, nos tempos de militância de sindicato. Eu até fiz essa pergunta, que eu tive contato com o Pucca, que ele é o coordenador nacional de saúde bucal, e eu perguntei para ele, poxa, como é que começou essa situação? Da noite para o dia o Lula estava com dor de dente e daí mandou que o Brasil tivesse uma boa atuação odontológica. Ele falou, não, nós já discutíamos isso há 30 anos atrás. Então, quando isso conseguiu se implementar, o pacote já estava formado, e muito bem formado. Independente de ser Lula, ser PT, isso não vem à discussão. Vem o que é realmente o que acontece. O Brasil Sorridente é o único plano odontológico bem instalado, bem instaurado, com suporte técnico e financeiro para efetivar, porque atua na atenção básica e também na secundária e terciária. Então, o centro de especialidades, ele é uma atenção secundária e já na parte odontológica, mas não deixa de ter um investimento volumoso na atenção primária. E quando eu estava à frente da coordenação, nós atuamos em dois momentos, ao mesmo tempo, mas isoladamente. Um com atenção para futuramente instalar os 2 centros de especialidades de odontologia aqui no município, um que é para atender a região e o outro só os municípios de Pato Branco, e também fomos trazendo atenções na área primária, que foi através das equipes de saúde bucal, dentro das equipes de estratégia da saúde da família, que tem o médico, então a equipe de saúde bucal atendendo. Então, atuamos em várias formas, em várias frentes, para chegar a uma resolução que seria o entendimento da equipe odontológica, não isoladamente cada um fazendo um trabalho. Temos profissionais competentíssimos, profissionais que trabalham na atenção básica, que não podemos perder de forma alguma aqui em Pato Branco, que se dedicam, que têm conhecimento técnico, são pessoas que têm, assim, poder de coordenação a nível nacional, que estão trabalhando aqui, e também na especialidade. Então, assim, nós estamos com um grupo muito bem informados, bem orientados e com disposição de trabalhar. Isso é que é o mais importante. Note-se, Anderson, que
porque você vem fazendo um grande trabalho e que foi um grande trabalho exercido por você. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Entrega das primeiras unidades neste mês de novembro. Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. Liberato Dias Lixamentos e Móveis Rústicos, agora atendendo em sua nova loja. Renove seu assoalho ou parquet com o Liberato. Maquinário moderno aspira até 99% do pó. Também lixamento de pisos frios, mármores, granitos e porcelanatos. Conheça as novidades da loja Liberato Dias. Móveis rústicos com madeiras nobres, peroba, embuia, canela e outras. E móveis em madeiras de demolição. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos em madeira, com pergolados, decks e fachadas. Trabalhar com madeira é nossa especialidade há quase 40 anos. Liberato Dias, novo endereço, Rua Tamandaré, esquina com Xingu, em frente ao Residencial Teomar. Fones 3225-5099 e 3225-1535. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Preve inaugura em Pato Branco. Ressound Centro Auditivo. Aparelhos auditivos para cada necessidade. A Ressound é uma das maiores fabricantes de aparelhos auditivos do mundo, sempre com inovação em tecnologia e design. Preve em Pato Branco, na Rua Tocantins, 1702 Centro. Ressound Centro Auditivo. Aguarde! Doutor Anderson Nezelo, você falou antes, no primeiro bloco, a respeito das políticas na saúde e políticas junto à saúde. Você foi candidato a vereador aqui em Pato Branco. Me conte um pouco da sua história e das suas perspectivas, das suas visões que você teve nesse período eleitoral e dos objetivos que você tinha, das suas propostas e que agora os ensinamentos que obteve com essa eleição de 2012. Eu me lembro o que você falou, mas enfim, que você também foi candidato, né? Certo. Eu acho super importante as pessoas participarem de focos de grupos de discussão, participarem de entidades, de estarem à frente de um cargo, para saber o quão difícil é, em determinadas situações, você ter que se expor, ter que se impor, ter que se mostrar e ter que se posicionar. Você sempre está entre o bom e o ruim, está sempre tendo que degolar alguma coisa em algum momento. Mas certo. Enfim, foi uma experiência ímpar, eu adorei. Não que eu fui mordido, eu sempre fui, eu já sou mordido na questão política, mas nunca fui filiado. Essa foi a primeira vez que eu ingressei num partido político e também foi a primeira vez que eu ingressei como candidato a um cargo político, né? E foi muito bem votado, foi bem... 450 votos, 456, com muito orgulho. Eu não perdi uma eleição. Boas, né, eu não perdi a eleição, eu ganhei 456 votos. As pessoas me pediram, pô, você não se elegeu? Muito pelo contrário, eu não me elegi como vereador, mas eu ganhei 456 pessoas que estiveram ao meu lado, que depositaram o voto, assim, sabendo daquilo que eu faria como vereador. Então eu tenho plena certeza que isso vai se multiplicar. Mas enfim, voltando a essa questão, eu me senti muito honrado em poder ter esse espaço aberto para mim, para poder participar,
porque eu não tinha noção de como que era a questão, como funcionava isso, né? Eu, enquanto coordenador, eu estive só por indicação técnica, apesar de ser um cargo da qual eu estava usufruindo, era um cargo político, mas eu estava lá tecnicamente colocado. Então eu tinha que matar um leão por dia para defender, não o cargo, mas para mostrar que eu era bom naquilo que eu estava fazendo. Porque senão passavam o rodo e colocavam alguém por indicação política. Então para mim foi uma batalha esses 4 anos à frente da primeira gestão do Roberto e também o final da gestão do Padoan. Eu tive que mostrar muito trabalho, muito serviço bom para poder estar ali. Na segunda gestão, por acúmulo de coisas para se fazer, eu tinha também o Clube Pinheiros para gerenciar, então as coisas foram acumulando de tal forma que eu me vi um pouco acuado, eu não tinha suporte para gerenciar tudo. Tantas coisas ao mesmo tempo. E eu achei que seria uma irresponsabilidade minha perante a comunidade, aqui ou acolá, de ter várias coisas ao mesmo tempo. Então eu preferi abrir mão para um colega assumir e para que eu pudesse então fazer outras atividades e conseguir confluir. E nesse tempo então, como em alguns determinados momentos na área, quando eu estava como gestor, eu tinha um pouco de dificuldade porque não tinha escola política, porque passa também pela política. E aí que é aquilo que nós comentávamos, políticas na saúde, ela também é importante porque é através de política que você busca recursos. Diálogo, diplomacia. Isso, mas no lado bom da coisa. No lado bom, da ética. Da ética, isso, correto. Eu não tinha esse acesso, porque eu não estava, não tinha um embasamento político, eu não estava envolvido. Não estava no meio. No meio, nos meandros. Então, às vezes, eu pecava em algumas coisas, algumas vezes eu deixava de ganhar por não ter aquele grupo atrás de mim. Então, o que eu fiz? Me afastei um pouco para buscar esse apoio político, conversei com várias pessoas durante esses anos, consegui ingressar num partido que me deu essa sustentação. E aí agora, então, eu tenho, junto com esses 456 pessoas que depositaram um voto de confiança comigo, eu tenho um nome agora mais encorpado para, então, trabalhar de uma forma também política, fazendo uma corporação mais forte e buscando políticas de saúde pública para o município. Uma coisa que eu vejo, Anderson, que você é uma pessoa que tem bagagem, uma pessoa ética, uma pessoa profissional, uma pessoa que tem visão, que já trabalhou também no poder público, que conhece os meandros, os caminhos todos, né? Então, é isso que nós estamos aguardando, que pessoas entrem na política com esse espírito, com essa visão e com esse preparo, porque pessoas despreparadas vai continuar como está aí. Então, nós precisamos de profissionais, de pessoas que tenham essa visão, que vão fazer algo, que vão realizar, que vão concretizar fatos, né? Atos em fatos, né? Então eu te parabenizo já aqui publicamente que graças a Deus nós temos pessoas que têm esse espírito e que têm essa vontade, essa garra de dar continuidade, né? Que fique bem claro, né, Fábio, aqui não sou eu o melhor do mundo, longe disso. Inclusive, se eu fiz estudos, se eu tive incentivo para me especializar, eu tenho especialidade em saúde pública. Recentemente terminei uma agora em odontologia do trabalho, que também trabalha as questões do trabalhador de saúde pública. Estou agora viabilizando o mestrado na área de saúde pública, mas tudo por incentivo de colegas. Então eu tenho colegas que já passaram por isso. E da mesma forma são pessoas excelentes que têm um comprometimento ético, têm um conhecimento técnico vasto nessa área, mas não gostam de se envolver. Então, e não também desmerecendo as pessoas que hoje têm um cargo político por não ter esse preparo, são pessoas a quem não é que tem determinados momentos, e você tem que ter esse entendimento, que você, quando ocupa um cargo, você tem que estar preparado. Muito preparado. Se você não tiver, pelo menos, vá buscar então o conhecimento. Justamente. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida. Eu não assumo um cargo para buscar depois o conhecimento e o preparo. Eu me preparo para depois buscar o cargo. Então, assim eu tenho feito. Então, eu gostaria que as pessoas que quando assumissem alguma coisa, seja ela qual for, para ser
síndico de um prédio, tem que conhecer de leis, você tem que conhecer aonde que se encontra, você tem que conhecer a coletividade que você está inserido, você tem que fazer um estudo, nem que esse estudo seja um estudo breve, mas você tem que ter um preparo para isso. E o que eu vejo hoje é que isso falha muito a população. Que não cobra essas pessoas para que essas pessoas se preparem. E acabam, de uma certa forma, viabilizando algumas atrocidades. Eu estou falando isso em termos de país, né, que fique bem claro. Graças a Deus que agora a punição está vindo de uma forma bastante severa e as pessoas que outrora usaram do poder público para enriquecimento ilícito ou não trataram a coisa pública, você vai errar. Com seriedade, eu vou errar, eu tenho plena certeza disso, mas é um erro inocente que às vezes você acaba sendo punido por ele, mas não que isso te tire a tua idoneidade. Mas tem pessoas que utilizam do poder para enriquecimento ilícito, as pessoas estão pagando por isso, graças a Deus isso está vindo à tona, e a Polícia Federal e, enfim, a Justiça, o Judiciário está se posicionando de uma forma bastante... E a sociedade, fiscalizando. Graças a Deus, está cobrando, né? Eu acho que a imprensa está envolvida de uma certa forma que está dando destaque a isso. E isso não pode se perder ao longo do tempo, a gente não pode esquecer disso. E que isso se transfira em todos os níveis e em todas as esferas, chegando até aonde deva chegar. E que, de uma vez por todas, se acabe com essa corrupção, porque quem vai ser o grande beneficiário vai ser a comunidade. Anderson, eu lembrei agora de uma passagem conversando com um amigo meu, que foi político também, já foi deputado, e ele me disse uma vez que existem 5 coisas na vida que o homem deve fazer. Sim. A primeira delas, escrever um livro. A segunda delas, casar, plantar uma árvore, ter um filho e ser candidato a um cargo público, um cargo político. Hoje, a política, você que foi candidato recentemente, você teria estômago para enfrentar mais uma batalha, né, conhecendo a política como ela é? Eu quero continuar, eu vou continuar. Certo. Eu não me dou por derrotado. Aliás, eu não fui derrotado. Quando eu entrei nessa situação que eu entrei, ficou bem claro para minha família, primeira parte que eu coloquei, que eu tinha um projeto para mim. Certo. Eu não estou aqui almejando ser o presidente da República. Eu estou entrando na vida política. Na política da partidária. Ética. Séria. É o que eu sei ser. Graças a Deus. Mas, enfim, eu fiz um projeto que eu estava colocando o meu nome à disposição da comunidade, eu estava me mostrando e agora eu tenho um período maior até a próxima para trabalhar de uma forma diferente, porque eu precisava entender como que funcionava. Isso não quer dizer que eu sou corruptível ou que eu vou me corromper para estar na próxima. Muito pelo contrário, eu vou disseminar o trabalho que eu fiz, eu vou ter agora tempo para fazer esse trabalho com mais afinco, porque eu acredito na mudança. Eu não quero, a omissão dos fortes é a vitória dos fracos. Justamente. Então, se nós nos calarmos, nós que entendemos que tem que ser de uma forma diferente, que as pessoas de bem têm que ocupar os lugares, a corrupção vai aumentar, as situações de vergonha vão continuar e nós vamos ter vergonha de nós mesmos, de não ter colocado. E eu não sei o que acontece, mas as coisas acontecem na minha vida dessa forma. Muitas delas, a grande maioria, eu não planejei. Eu, quando vi, a coisa aconteceu. Certo. É Deus que está gerenciando a minha vida, e isso eu tenho bem claro. E Ele está me propondo algumas coisas. Se não era para mim ser eleito nessa vez, era para ser, de repente, uma outra coisa, uma outra oportunidade. E eu assim acato e aceito com maior boa vontade. A lei divina que vai te norteando a vida. Vai me nortear, mas assim, não vou desistir. Eu não vou desistir. Certo, mas aí eu te pergunto, Anderson, eu fui candidato a vereador e eu conheci bastante os bastidores, aquela situação toda das eleições, que todo mundo conhece, mas só aqueles que participam ativamente. Sim. Como eu acabei de dizer, né? É uma das 5 coisas que você tem que fazer na vida, você pleitear um cargo político, né? Eu te pergunto, e aquele eleitor que está acostumado a pedir vantagens,
a pedir dinheiro nas campanhas, a pedir benesses, passagens, presentes. Como é que você vê esse cidadão no dia a dia? Eu tenho pena dele, muita pena. Acho que a palavra que resume é muita pena. Muita pena, né? Muita pena. Ele está totalmente equivocado e eles estão fazendo com que os políticos estejam lá. Eu te faço a seguinte contra-pergunta, então, né, pro eleitor. Tanto fala que o vereador não deve receber salário por isso. E se fosse ele que estivesse lá, ele faria gratuitamente esse serviço? Se dedicando 8 horas, 12 horas, 24 horas por dia gratuitamente? 365 dias do ano? 4 anos a fio. 4 anos a fio. E um outro detalhe que eu estava analisando... Tirando o dinheiro do bolso para ir... A complexidade de você criar aquelas leis, estudar aquelas leis, aqueles problemas todos. Ele tem que ser bem remunerado. Também ele acho. tem que ser bem cobrado. Mas ele tem bem cobrado. E bem preparado. Bem preparado. Ele tem que ter... Por isso que eu digo, tem que ser pessoas preparadas para que ele seja cobrado, para que ele mostre trabalho, para que ele mostre efetivamente resolução, para que ele se dedique àquilo e que não fique um cargo sendo um bico para ele, mas seja um cargo que não gosto de reeleição. Certo. Entendeu? Acho que num cargo público desse ele tem que abrir espaço para outras pessoas. Renovação. Concordo é plenamente importante para que isso aconteça. Então, não que eu seja contrário a isso aí, mas assim, ó, eu acho que o país avança e caminha para que um dia isso... O Brasil está amadurecendo. Aos poucos as coisas vão acontecer e vão entender. Meu pai sempre me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Me falou uma vez e eu nunca esqueci. Você vai aprender as coisas na vida por 2 razões. Ou é pelo amor ou é pela dor. Sim. Ou é apanhando ou é escutando. Então o Brasil está apanhando para aprender. Não tem ninguém que oriente. Apanhando bastante. Bastante. Então a gente está levando no lombo Mas está aprendendo. Mas está aprendendo. Está indo para o caminho certo. Então eu acho que com todas essas mudanças gerenciais que ocorrem no país, o país vai crescer e vai se colocar numa posição, acho que de líder mundial. Isso inevitavelmente vai acontecer. E a nossa região aqui não é diferente não. Pato Branco está partindo. Agora, o eleitor precisa mudar esse conceito e começa dentro de casa. Justo. Ele tem que instruir seu filho para as coisas erradas. Na escola também, Na escola. Tem que cobrar o professor para que o professor também exija isso dele. Então, enfim, é um processo educativo, é um processo cultural, mas que começa dentro de casa. Justamente. Se dentro de casa ele não instruir seu filho vai para a escola, já vai passar informação negativa para os outros e assim a convivência vai fazer já coisa errada e aí vai indo. Mas é muito triste você ver. E eu pude sentir na pele, ao pedir voto, o que você tem para me ofertar? Eu falei assim, eu só tenho para me ofertar o meu trabalho. Justamente. Não fiz nada de campanha política envolvendo dinheiro. É óbvio que você gasta em material de impressão, enfim. Gasolina. Você tem que andar para lá e para cá, você tem que pagar a conta de telefone teu, porque multiplica assim muito, mas enfim, é nesse sentido que é formado. Existe um custo, né? Existe um custo para isso, ainda mais hoje em dia, com toda a mídia que você tem, todas as formas que você tem para você fazer uma página na internet, você tem que contratar alguém. Para você fazer uma musiquinha para rodar, você tem que contratar alguém, enfim. Mas são investimentos honestos e que foram devidamente declarados. Mas assim, eu tenho muita pena desse eleitor que ainda tem essa cultura. Mas isso vai mudar. Talvez não comigo, mas aqueles que estão comigo sabem que para mim nem adianta chegar que não vai ter. Tá certo. Anderson, nós estamos encerrando o nosso programa agora e eu gostaria das suas considerações finais e aí nós encerramos. Fábio, a minha consideração final é a consideração que eu tenho por ti, que é de muito orgulho de ter você perto de mim nas nossas conversas, como amigo, como parceiro, enfim, como às vezes precisa de uma orientação, o que você achou disso, e você me dá uns toques e eu assisto o teu programa de vez em quando consigo, até antes de vir para cá já estava vendo o reprise de um programa que você passou, mas enfim, eu te agradeço a oportunidade de poder estar aqui. E o que eu peço assim para a população, para as pessoas que nos ouvem, que nos escutam e que têm acesso a qualquer nível de discussão, participe. Eu acho que a participação popular em qualquer nível, você não precisa brigar, você precisa conversar.
conversar de uma forma amena, bastante sincera, bastante honesta, com qualquer pessoa junto da sua comunidade, organizando-se em 5, 10 e levando essa consideração para outro, eu acho que a gente vai conseguir ser o diferencial no futuro. Talvez a minha geração, eu, meus filhos não vejam isso com maior intensidade, mas isso é que tem que começar e vai acontecer com certeza. Obrigado. Na verdade, obrigado também, Anderson, pela tua presença e dizer que as sementes estão sendo plantadas. Você é uma grande semente, está plantando, está produzindo, está demonstrando o seu valor através dos seus atos no seu dia a dia e pode ter certeza, Anderson, lá na frente, aquela lei divina vai te colocar no lugar certo. Eu acredito Vamos aguardar que coisas boas virão. Quero te agradecer a tua presença no meu programa Sem Fronteiras e dizer mais uma vez aos nossos telespectadores que o programa Sem Fronteiras é isso, trazendo sempre pessoas de bem, pessoas éticas, inteligentes, sérias, compromissadas com o trabalho, com a seriedade. Muito obrigado e a todos até semana que vem.